Olá, eu sou o Frederico Novelino. Eu sou o Luiz Alexandre e hoje o Frederico vai apresentar essa placa que ele ganhou. Vamos lá, Frederico. Em 2003, eu fui num mutirão de cirurgia em Fortaleza, no Ceará. Era um mutirão que seriam operados pacientes com sequelas de queimaduras. Eles não conseguiam abrir o braço, esticar o cotovelo, abrir os dedos, porque tinham tido queimaduras de diversas origens. Eram pacientes de Fortaleza e alguns do interior do Ceará. Tinha até um paciente do interior do Pará, que tinha uma retração importante que não conseguia abrir a axila de uma queimadura que tinha tido com 1 ano de idade, por aí. E esse paciente aos 7 anos de idade que foi conseguir uma cirurgia. Então ele foi pular, acho que uma fogueira e teve uma queimadura grave de 3º grau nessa época. Era um mutirão em que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tinha organizado nesse hospital grande, é como se fosse um Souza Guiar local, que tinha uns 30 leitos de queimados dentro desse hospital. É um CTQ, tratamento de queimados, bem grande. E esses 2 cirurgiões, um do Rio e outro de Juiz de Fora, tinham sido convidados para operar esses pacientes, para ajudar, demonstrar algumas técnicas e até ajudar essas pessoas, porque é uma área que tem muitos médicos, mas tem uma deficiência, porque o número de pacientes é relativamente grande também. E aí, eu tive a oportunidade de receber um jornalzinho através da sociedade que estava lá descrevendo que haveria um mutirão nessa época. E aí foi em 2003 e eu tinha voltado de estágio da França em 2002. E aí eu vi aquele negócio e falei assim, quer saber? Eu vou ligar para esse lugar. Eu peguei o telefone, liguei, me apresentei dizendo que eu tinha voltado de um estágio, que estava interessado em participar do mutirão, ver o que eles iam fazer, eventualmente se pudesse ajudar. E me convidei. E a pessoa falou assim, a gente não pode pagar sua passagem e tal. Não, eu falei, não precisa, eu quero apenas participar, ver o que vocês vão fazer e tentar ajudar de alguma forma. Aí você arcou com todos os custos. Fui eu e foi minha esposa, que é fisioterapeuta. E aí, na minha cabeça, eu sou bastante sonhador, bastante vibrador com esse tipo de situação. Eu peguei, separei o material de cirurgia, separei uma caixa com vários materiais mais delicados, tesoura, porta-agulha, coisas que eu percebi, alguns materiais até de microcirurgia. Falei, quer saber? Vou levar isso. E aí, ela faz umas órteses, que são materiais com plástico para imobilizar, para esticar dedo, para dobrar punho, para fazer várias coisas assim relacionadas à terapia da mão, à reabilitação da mão e do membro superior. E ela faz muito bem. Ela fez um estágio na França na mesma época que eu. E a gente levou um plástico grande, de 90 por 60 centímetros, que é um plástico termomoldável. Você molha na água e confecciona imobilizações. E a gente levou esse tipo de material para lá também. E aí, operei pacientes, eu vou até descrever um pouco mais depois. Mas eu me lembro que um dos pacientes, ele tinha tido uma lesão por cortadora de grama. Era uma criança que tinha tido uma lesão, não era uma queimadura, tinha tido uma lesão que ela tinha perdido quase todos os ossos do dorso da mão. Então tinha uma lesão aqui que faltava os metacarpianos. E tinha uma cicatriz muito aderida, que não funcionava, não tinha tendões. E aí o que a gente fez? A gente fez um retalho, que é um pedaço de pele com gordura, nutrido para um vaso, colocado nessa região, virados para essa região, para cobrir, para posteriormente conseguir fazer um enxerto de osso e de tendões e tal. Então era uma cirurgia inicial. Só que essa mão, ela tinha um encurtamento. Então, porque não tinha os ossos. Não tinha os ossos. Então a gente tratou aquela cicatriz que estava bastante encolhida. E a gente pensou assim, quer saber? Vamos fazer uma coisa. Passei um fio metálico ao longo dos dedos, sem aparecer em todos os dedos, mas por dentro da pele. E aquilo serviu como uma tração para puxar os dedos para frente e manter aquele espaço aberto. Só que essa tração, ela foi fixada num aparelho feito em plástico. Então ele fez um molde em plástico, tinha elásticos e a tração era colocada ali. Então aquilo a gente bolou na época que a gente ia fazer com os recursos mínimos que a gente tinha, que é um fio metálico que chama fio de Kirchner, a imobilização em plástico, que é uma coisa relativamente sofisticada, porque exige aprendizado, planejamento, confecção, como fazer aquilo. É uma técnica chata de aprender, não se aprende rapidamente. E a gente fez esse tipo de coisa que as pessoas não estavam acostumadas a ver.
E aquilo repercutiu no seguinte: houve um congresso mundial de queimadura no ano seguinte. E a gente foi convidado para participar do congresso, tanto ela quanto eu. Então, tipo assim, isso foi legal porque você Foi satisfatório, né? Você começou a participar de uma sociedade de queimaduras, que era uma sociedade paralela à sociedade de mão, convidado para apresentar alguma coisa relativa a queimaduras também. Então, isso foi bem legal. Mas em relação às cirurgias, eram previstos, tipo assim, durou cerca de uma semana esse mutirão. E esses cirurgiões, esses dois, eles foram convidados para operar. Então eles foram lá, ficaram 2 dias operando. Só que eu cheguei antes. E eu fiquei cerca de uma semana. E aí eu cheguei antes. Já estavam tendo algumas cirurgias com outros cirurgiões. Eu tive a oportunidade de operar pacientes antes desses 2 cirurgiões chegarem. E eu não era convidado. Eu era olheiro e me convidei para ir lá ver o que eles iam fazer. E eu, no final das contas, esses cirurgiões operaram 3, 4 pacientes e eu operei 15 pacientes. Porque eu cheguei antes. Teve emergência que aconteceu lá de uma pessoa traumatizada que eu operei na emergência. Chegou no dia, tem uma emergência, sabe? Dá para fazer, não sei o quê? Quase na suturar uma artéria, suturar tendões, nervos. E acabou, no final das contas, que tipo assim, eu que era um intruso, acabei fazendo mais do que os professores. Brilhando, né? E aí o que acontece é que, tipo assim, o cara ficou com vergonha quando ele foi fazer uma placa e entregar para os outros 2, falou assim, entregou para os 2 e chegou para mim, eu tô com vergonha, porque você nem foi convidado e operou mais do que os convidados. E ele me deu uma placa também. Entendeu? E aí, nos outros mutirões, eu participei de mais 2 mutirões, eu fui o único convidado. Os outros 2 não foram convidados, porque, tipo assim, eles tinham uma atividade muito mais intensa, eram professores, não tinha essa disponibilidade que eu tinha. E é uma coisa que é interessante, porque ao mesmo tempo que você tá lá mostrando alguma coisa, às vezes, para o residente, você está ajudando e está aprendendo em casos que são muito complexos. Porque você sabe fazer. Mas você tem que inventar artifícios, soluções que às vezes não são tão triviais, porque a complexidade de alguns casos é muito grande. Entendeu? Essa criança que tinha o braço colado, se teve que desinserir vários tendões para que houvesse abertura, porque senão estavam encurtados há 6 anos. Ele não abriu o braço há 6 anos. Então, é curioso porque você, quando está vivenciando aquilo, você vai arrumar soluções. Você vai descobrir o que você vai fazer naquele momento. Entendeu? Mas eu acho interessantíssimo esse tipo de mutirão de trabalho para cirurgia. Porque você evolui e você observa a felicidade das pessoas no resultado. Resultado positivo. O paciente fica muito contente. E as pessoas que estão naquele hospital público, elas também ficam motivadas. Porque elas veem uma pessoa de fora que está vindo ajudar na cidade deles. Então, de certa forma, aquilo é orgulho para eles, porque você fala assim, caramba, as pessoas querem vir ajudar a gente. Eles querem, de certa forma, participar. E às vezes você está aprendendo, às vezes você está ensinando, entendeu? Existe essa troca. Mas isso, Frederico, é solidariedade. Mas é individual, né? Cada um inventa o seu jeito de fazer, entendeu? As pessoas do local têm lá a sua doação do tempo, doação do trabalho para que aquilo aconteça e tal. Mas você tem que ter uma visão mais humanitária, mais idealista, porque senão você fala assim, o que você ganha com isso? Você gastou dinheiro, você levou material, você deixou de trabalhar, você deixou de produzir para fazer uma coisa que faz bem para quê? Faz bem pro seu coração. Não é para ganhar dinheiro. É bom para você. É bom você falar assim, eu sou útil para alguma coisa. O que eu aprendi serve para beneficiar as pessoas de alguma forma, mesmo que aquilo ali não esteja gerando um benefício imediato. Entendeu? Mas a gente participou do Congresso de Queimadura Mundial, que foi curioso o seguinte. Eu apresentei acho que uma aula ou 2. Ela apresentou umas 2 ou 3, não estou lembrado. E houve uma televisão que filmou algumas coisas. E aí, eu acho que era na Rede Globo local, acho que era TV Verde Mares, acho que era esse o nome. E eu tinha provocado o presidente do Congresso, esse que estava organizando o mutirão, falei para ele,
você não consegue aquele plástico que a gente trouxe, que eu vi aqui numa exposição no Congresso, a gente podia usar esse plástico para fazer umas imobilizações para os pacientes, acabou não conseguindo, não sei se era custo, era alto, algo do tipo. E aí eu sou chato, eu falei de novo, você não consegue arrumar lycra tecido, que ela consegue fazer algumas malhas compressivas para usar em queimados, e essas malhas elas podem ser úteis para compressão da queimadura, para melhorar a queloide, para melhorar a qualidade, que um paciente desse às vezes usa malha 1 ano, 2 anos, para que aquilo comprima a cicatriz e a cicatriz não evolua para ficar alta. E aí ele arrumou e pegou uma máquina de costura na casa dele e levou. E aí a única pessoa do congresso que apareceu na televisão demonstrando o tipo de malha foi aqui mesmo. Sua esposa. Mostrando como é que se fazia. E esse tipo de demonstração, tinha uns 2, 3 fisioterapeutas que acompanharam, acabaram aprendendo coisas muito simples, bem mais simples do que ela estava mostrando, e começaram a produzir algumas malhas. Propagaram. Para uma ONG que eles tinham organizado, que distribuíam malhas compressivas, algumas coisas de curativo, creme hidratante para não tratar determinadas queimaduras crônicas que tinham certo ressecamento. E aí eles distribuíam malhas que eles conseguiam apenas comprar por um custo mínimo de R$500. Então eles davam de graça para os pacientes uma coisa que eles nem sabiam como produzir. Então aquela coisa que foi um convite pessoal que eu fiz, acabou virando uma coisa interessante dentro de uma ONG que distribuía malhas para pacientes, que distribui até hoje, para pacientes que tinham sequelas de queimadura. Então, tipo assim, você não programa uma coisa e outra coisa acontece. Por quê? Porque você está gastando a sua boa vontade e aquilo repercute em outras ações que sejam positivas para quem realmente precisa. E aí, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que, de certa forma, provocar a situação. Porque senão as pessoas não conhecem. Elas não sabem o que pode acontecer. Elas não sabem qual é o potencial de cada um. Pô, eu sou cirurgião. Mas quem apareceu num congresso lá de coisa foi a fisioterapeuta, não fui eu. E eu não estava preocupado em aparecer em absolutamente nada. Eu estava preocupado em apresentar meu trabalhinho, mostrar uma aula, e eventualmente aprender, entendeu? E mostrar que existem coisas relacionadas àquele tipo de especialidade que podem beneficiar os outros de uma forma simples, local, sem ter custos absurdos, porque a população simplesmente não consegue comprar esse tipo de coisa. Então é mais ou menos a ideia da história da placa do que a gente fez nesse ano de 2003 lá em Fortaleza. É isso. Espero que tenha sido interessante. E até a próxima. Até a próxima.